recebeu a vitória. E depois ela veio com um prêmio, que era o Samuel. Samuel nasceu. E eu preguei que às vezes as coisas são difíceis para nós, porque o Samuel precisa nascer. Samuel fez a diferença na história bíblica. Samuel é um grande homem de Deus. E Ana, ela foi privada de momentos, de delícias, de prazeres com seu esposo por conta do plano de Deus. De repente Deus tem um plano na tua vida e Deus requer comunhão com Ele. Essa foi a palavra do primeiro culto. Mas no segundo culto Deus tinha colocado no meu coração para mim falar algo, um aviso para a igreja. É interessante quando Deus dá essas mensagens. Talvez não é tão gostosa de ouvir, mas é necessária. Nós temos que separar o essencial do necessário. Tem coisa que é essencial, mas tem coisa que é necessária. Então Deus quer falar nesta noite com você o necessário, tá? Não, melhor, o essencial, não o necessário. Amém, irmãos? Tem coisa que é necessário, que você precisa, mas não é o essencial, tá? Amém? É bom você comer carne todos os dias, mas não é necessário não. Não é essencial não, tá? É necessário você comer, mas não é essencial. Então Deus quer falar o essencial para você nesta noite. Amém? Abra a tua Bíblia, capítulo 10, de 1 aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ver o que Deus quer falar conosco, do versículo 1 ao 13. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manancial. Que Deus possa alcançá-los através da Sagrada Palavra, das Sagradas Escrituras. Um abraço mais uma vez para o Eduardo, a irmã Dilene. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Com certeza estão nos ouvindo neste momento. Quem achou, diga amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. Eu convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez. Amém. Aleluia. Preste bastante atenção, tá? Peça para Deus abrir o seu ouvido para entender a palavra. Diz o seguinte, 1 aos Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes da tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Pai. É a tua palavra é bendita, a tua palavra é soberana. Ela não veio para ser debatida, ela veio para ser anunciada. E nós queremos anunciar a soberania e o poder que há na tua palavra. Nos usa nesse momento, nos esconde atrás da tua cruz, Pai. Prepara os corações agora, tira todo o cansaço, tira todo o pensamento que está vagando, pensamento que o inimigo está tirando fora, para os teus filhos não entenderem a palavra. Nós repreendemos toda ação demoníaca, em nome de Jesus, saia, e eu declaro a vitória em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aleluia.
Queridos, tem um hino que a gente cantava antigamente, na época de tenda: caminhando eu vou para Canaã. A gente conhece muito isso aí. Aquele povo que foi tirado do Egito, da escravidão, a promessa era terra prometida. Essa terra prometida era Canaã. Canaã para o ser humano, para Deus, é o ser humano viver em toda a sua potencialidade. O que Deus queria quando tirou aquele povo do Egito e levou, e queria levá-los para Canaã, era que ele vivesse em toda a sua potencialidade. Ou seja, tivesse uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida de manjares, uma vida de delícias. E será que foi isso que aconteceu? Então é isso que nós queremos ver. O apóstolo Paulo escreve uma carta, a qual nós acabamos de ler, que foi escrita no ano 52 a 53 depois de Cristo. Ele nos chama a atenção. Ele pega o acontecimento lá do passado, ele chama dos nossos pais lá do passado e traz para nós hoje. E ele começa a dizer alguma coisa e a gente começa a nos alegrar. Logo no versículo 1 do capítulo 10 que nós lemos, diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, todo mundo naquela época passaram no meio do mar. Todos ficaram debaixo da nuvem. A nuvem protegia do sol, a coluna de fogo protegia do frio à noite. Então todo mundo passou. Eu creio que quando eles passaram, tanto é que ao passar o mar, Miriam cantou o hino da vitória. Faraó vinha, iria pegá-los, o mar vermelho se abriu miraculosamente. Miriam, ao atravessar, pegou o tamborim, tocou e começou a dançar e cantar. Todo mundo passaram. Parece que todo mundo foi vencedor. Todo mundo, Deus estava provando que todo mundo fazia. É meio parecido com o que está acontecendo conosco. Todo mundo que quiser pode entrar na igreja. Todo mundo que quiser pode cantar. Todo mundo que quiser pode sapatear. Todo mundo. Nós todos estamos na igreja. E dá a impressão que está tudo quites com Deus, está tudo legal. Afinal de contas, eu fui na igreja. Afinal de contas, eu estou no meio do povo de Deus. Eu não estou no meio das baladas mais, eu estou no meio do povo de Deus. E está tudo certo. Então, entenda o que eu estou dizendo. Então, os pais passaram pelo meio do mar. Versículo 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Foi tipo de um batismo. Ao passar no mar, todo aquele povo foram batizados. Todos. Então você pode falar: eu sou batizado, tem carteirinha de membro, eu estou vindo nos cultos da igreja. Legal, está tudo bem. Vamos ver? Versículo 3: todos comeram do mesmo maná espiritual. Naquela época eles tinham uma comida. A Bíblia diz que chovia e vinha aquela comida dos céus, parecia coentro, uma sementinha. E eles pegavam e faziam um bolo, faziam comida. Todos comeram daquele maná. Nós também comemos da Santa Ceia. A maior parte de vocês toma a Santa Ceia, come e bebe do sangue do corpo de Cristo. Nós bebemos em comunhão do mesmo maná. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo pegou o passado e estava comparando com nós hoje. Então todos nós comemos de um mesmo manjar espiritual. Versículo 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Naquela época, lá do passado, a pedra de onde saía a água era Cristo. Então você percebe, Cristo estava presente naquela época. Cristo era testemunha de tudo aquilo. O povo estava vendo o milagre. O povo estava se alimentando. Estava uma delícia. Aparentemente tudo abençoado. E Deus estava aprovando. Porque se Deus está fazendo milagre, é porque Deus está aprovando. Então nós estamos aqui, estamos viajando rumo a Canaã, num grupo grande da Igreja Presbiteriana Renovada. Então nós estamos aqui, você faz parte de tudo. Você pode até dizer: pastor, eu participo de tudo da igreja. Tudo da igreja. Era assim que o povo do passado pensava. E Moisés estava referindo a esse povo chamando os nossos pais. Eles eram antigos, mas aí no versículo 5 parece que tira o doce da criança, né? Parece que puxa o tapete da gente. Meu Deus, o versículo 5 faz a gente estremecer. Se o apóstolo Paulo diz que isso é um aviso para nós, é um aviso para nós, o que acontece no versículo 5? Olha o que ele diz: mas Deus não se agradou da maioria
maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Morreram no deserto. Oh meu Deus, Deus estava no meio, Deus não estava ali, Deus não abriu o mar, Deus não mandou comida, Deus não deu um emprego bom, Deus não deu um carro bom, Deus não deu uma esposa maravilhosa, Deus não deu filho. Parece que Deus está aprovando a minha casa, parece que eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Parece, presbíteros, que está tudo certinho, não é? Não dá a sensação, quando tudo está indo bem, você fala assim, glória a Deus, Deus está comigo, olha como eu estou prosperando, Deus está tudo dando certo. Essa história de estar tudo dando certo não significa que Deus está se agradando. Quantos estão aqui para agradar a Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas o que aconteceu aqui no versículo 5? No versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Eu queria perguntar nesta noite, será que Deus tem se agradado da maior parte de nós? Lá Deus não se agradou. E nós? Será que Deus está se agradando da maior parte de nós? Oh querido, Deus quer que nós vivamos toda a potencialidade de felicidade, mas nós não podemos fazer algumas coisas que eles fizeram, e é grave o que eles fizeram. E eu quero passar para a igreja, pastor, isso é exortação? Não é Bíblia, é uma orientação. Isso aqui simplesmente está escrito, você pode ficar com a Bíblia aberta, aí que eu estou lendo a Bíblia. 1 Coríntios 10, é Bíblia. O que eles fizeram que desagradaram a Deus? E para mim, entrar em Canaã, quando eu digo Canaã, eu estou falando de bênção. Para mim entrar na bênção, para mim viver a plenitude da bênção, eu não posso fazer essas coisas. Se eu fizer essas coisas, eu estou desclassificado. Se eu fizer essas coisas, eu não entrarei na Canaã, eu não entrarei na bênção. Às vezes nós estamos falando, Deus, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. E às vezes a bênção que vem parece que é bênção, mas é maldição. Eu quero a minha bênção. O que eu não posso fazer para mim entrar nesta bênção? O que eles fizeram? Olha aí no versículo 6. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então um aviso para a igreja preteriana renovada, e você que aqui está, talvez você seja até de uma outra igreja, você está aqui porque Deus quer falar com você hoje. Aquele povo ficou prostrado nos seus desertos. Qual é o teu deserto que pode te amarrar? Qual é o deserto que pode fazer você ficar prostrado, distante de Deus, e Deus não se agradar de você? Ele disse, isto vem em figura, para que nós não venhamos fazer essas coisas. E a primeira coisa que você precisa abandonar é a cobiça. Não cobiçar como eles cobiçaram. O que é cobiça, pastor? É o desejo intenso de satisfazer a vontade do seu ego. Ego é do seu eu, da sua pessoa. Eu tenho desejo de ser feliz, eu tenho desejo de comprar casa, eu tenho desejo de comprar carro, eu tenho desejo de ter filhos maravilhosos na faculdade, eu tenho desejo, e quando isso não acontece, eu fico frustrado com Deus. Cadê Deus na faculdade do meu filho? Cadê Deus no carro que eu queria? E nós começamos a cobrar de Deus por conta da nossa cobiça. Isso era o que fazia o povo que ficou prostrado. Esses são os nossos desertos. O povo tinha desejo de satisfazer o seu ego. Nós temos desejo de ser reconhecidos. Nós temos desejo de ser aplaudidos. Nós temos desejo de que as pessoas venham falar, olha, você é de sucesso. Nós gostamos desse negócio. Isso faz parte da natureza caída do homem. Mas a Bíblia diz que esta cobiça, nós temos que tomar muito cuidado, que nós podemos ficar fora. É uma extrema preocupação com aquilo que nós desejamos. Satisfação dos desejos da carne é contrário do amor. A cobiça, ela toma. A cobiça, cadê? A cobiça aqui, ó, cobicei. A cobiça toma. Agora o amor dá. O amor dá. Olha que diferença. A cobiça, ela toma. O amor dá. Então o Senhor, Ele tem amor para nos dar. Tudo que vem do Senhor é com amor, porque a cobiça ela toma, ela é violenta, ela é carnal, ela é maligna. E se nós cobiçarmos, vamos perder tudo com Deus. Amém, irmãos? Eu não estou falando do desejo normal. Parece que a cobiça tem, não sei quem diz isso numa escala que chamado 7 pecados capitais. Já ouviram falar? E a cobiça é um desses 7 pecados capitais que os homens colocam nas revistas. Não sei se isso existe,
se tem 7 pecados capitais, mas a cobiça é uma delas, e a cobiça nos afasta de Deus. Então nós temos que estar atentos ao Senhor, não cobiçar essas coisas que nos afastam de Deus. A gente não pode querer a qualquer custo que os nossos desejos sejam feitos. Nós nos tornamos egoístas. Eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. Eu cobiço e eu quero ter. Foi por conta disso que parte do povo. Essa foi uma das coisas. Nós temos 5 coisas que eu quero passar para vocês que nós não podemos cometer. Talvez você se encaixe numa delas. Talvez você não cobiça, mas você vai entrar em outras coisas. Talvez todos nós seremos pegos em alguma dessas 5 classificações. A gente tem que vigiar mais, porque Jesus Cristo está voltando, e o apóstolo Paulo está avisando a igreja, que o povo, todos ficaram lá, no deserto, ninguém entrou. Adianta eu correr em vão? Adianta eu levar uma vida cristã, quando chegar no final eu perdi minha coroa? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem o que você tem. Essa cobiça, com ela você pode perder a sua coroa. Em segundo lugar, olha o que aconteceu, voltando lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ver no versículo 8, olha só o que está dizendo. Versículo 7, queridos, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. O que é idolatria? Porque aquele povo era idólatra, e o povo ficou na sua idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que você ama acima de Deus. Entendeu? Porque quando fala para idolatria, a gente lembra dos santos católicos, olha lá santinha, aí idólatra, talvez você é muito mais idólatra do que eles. Tudo aquilo que você ama acima de Deus é idolatria. A Bíblia diz que se a mãe amar o filho mais que ele, não é digno dele. Se o pai amar o filho, não é digno dele. Se você amar a sua casa, não é digno dele. Então, todo tipo de idolatria, você percebe no versículo 7, o que o apóstolo Paulo fala no contexto de idolatria? Olha só, vou repetir, versículo 7, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O que eles fizeram? O povo assentou, o que eles faziam? Comer, beber, levantou-se a folgar. Afogar, comer, beber, folgar. Idolatria. Eu quero aqui, ó, água de coco gelada na rede. Idolatria. Os lazeres excessivos. Idolatria. Aqui não tem nada de pecado, mas é idolatria. E por ser idolatria, ele ama o prazer, ele ama o lazer, ele ama mais que Deus. Eu não vejo a hora de chegar às minhas férias, que é muito bom, você deve ir também, eu viajo também. Mas para mim é tudo na minha vida. Ei, tudo na tua vida é Jesus Cristo. Ele te dá refrigério, ele te dá alegria. É bom você viajar assim, é bom você pescar assim, é bom você sair, mas aquilo é uma coisinha que você faz até que você saia daqui. Queridos, é preocupante isso. Tudo é idolatria. Muitas pessoas idolatram tantas coisas que são terríveis. Alguns interesses. Algumas pessoas são idólatras porque, sabe o que? Eles querem o poder. O poder é idolatria. Você pode ser aquela pessoa que quer ostentar um poder. Eu mando, eu posso, eu controlo. Olha aí, ó, lava o chão, limpa aí. Eu limpo, a pessoa limpa. Tira a minha botina aqui, ela limpa. Engraxa aqui, engraxa. Eu sou poderoso, vai e volta. Se a pessoa se orgulhar do poder, ela é idólatra. O poder derruba. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Carinha legalzinho, então você dá um cargo, dá uma autoridade. Dá poder para ela, que você conhece quem ela é. Dá poder. O poder corrompe. É uma idolatria essa pessoa que é vidrada no poder. O prestígio, aquele prestígio demais. Os estudos. Tem gente que para ele o estudo é Deus. Ele estudou, coitadinho. Ele tem que falar como Sócrates, só sei que nada sei. Coitado, fez 3 faculdades, grandes coisas. Vai te levar aonde esses títulos? No teu caixão não valia um diploma desse. O que você quer com isso? Tem gente que ostenta idolatria. Eu sou doutor, eu sou PhD, eu sou não sei o quê. É nada, pobre, miserável e nu. Isso é idolatria. Porque ele se posa num Deus, tá? Embasado, essa base aí da idolatria, do seu estudo. Eu sou douto. Aqui, ó, todo mundo é baixo para mim, porque eu sou douto, eu sou
aqui ninguém tem 3 faculdades, ninguém fez doutorado, eu sou doutor. Eu posso, grandes coisas é você. Isso não vira nada. Isso é idolatria. Você quiser ostentar o poder, o prestígio, o estudo, o dinheiro, é idolatria. A Bíblia chama de Deus Mamon. Os negócios, a religião. Você pode ser um religioso, um fanático. É idolatria. Nós não idolatramos religião. Nós adoramos aquele que morreu na cruz do Calvário, que é Jesus. Ele não é religião. Ele é um estilo de vida. Jesus não é religião. O inferno está cheio de religiosos. O inferno está cheio de religiosos. Não é isso. Então tudo isso é idolatria, popularidade, pornografia. A pessoa que é compulsiva em pornografia. Agora hoje está muito fácil com a internet. As pessoas dizem, tem religiosos de frente da pornografia, tem pastores, tem missionários, tem padres, tem madres diante das pornografias, tem adolescentes. Isso é idolatria. É uma idolatria ao sexo depravado, diga-se por sinal. Estas pessoas não entrarão no reino de Deus. Elas ficarão prostradas nos seus desertos. Quem falou é o apóstolo Paulo, está aqui, tá? Está aqui. Então, queridos, não podemos ser idólatras de nada dessas coisas. Amém? E há homens que são idólatras, estão diante dos seus altares. Sabe qual é o altar? Isso aqui eu li. Há homens, isso é a frase de um escritor que eu não me lembro o nome agora. Há homens que se ajoelham diante do seu altar, vírgula, o trabalho. Tem gente que o trabalho é Deus dele. O trabalho é tudo para ele. A Bíblia diz que para o ímpio, Deus dá o trabalho. Para o justo, Ele dá o sono. Enquanto ele dorme, não vai ser preguiçoso não, mas vai ter tempo para dormir à vontade. Deus dá dinheiro e riqueza para ele. Agora, o ímpio vai se afadigar, é a tarefa do pecador. Vai lá, rala mesmo, rala mesmo, rala mesmo, rala mesmo. E daqui a pouco você morre e não leva nada. Queridos, não é por aí. Nós temos que falar, Deus, eu quero ganhar um pão de cada dia, um pão sagrado, mas eu não quero que nada tire o meu tempo, que é do Senhor, é precioso. O tempo é precioso. Eu não posso ficar trabalhar e ser isso ser um altar. Eu não posso fazer isso. Isso é idolatria. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Isso aí é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa a falar também no outro versículo, agora sim é o 8, versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só, 23.000. A imoralidade. Se nós estamos na igreja e nós somos imorais, é muito complicado. Todo tipo de imoralidade significa todos os tipos de pecados ligados ao sexo. Pecado é sempre pecado, mas esse foi o único aqui na Bíblia que nós vemos que num dia só morreu 23.000, que é um pecado contra o próprio corpo. Hoje em dia o que não falta são pessoas nas igrejas, na nossa não tem assim, viu? Pessoas nas igrejas prostituindo, pessoas tendo relação sexual de qualquer forma, vão ficar prostrados nos seus desertos. Ai, o pastor não sabe, ninguém sabe, eu tenho um jeitinho de esconder, mas a Bíblia diz que tudo está nu e patente diante daquele que você tem que prestar conta naquele dia. Diante de Deus tudo está nu e patente. Quando você entra naquele motel, quando você entra no escurinho no meio do canavial, lá com a namorada, com o seu amante, Deus está vendo, está contemplando, está escrevendo. Tudo está nu e patente diante do Senhor. Quem pratica imoralidade fica prostrados nos seus desertos e não vive a plenitude da bênção do Senhor. Nos nossos dias, a imoralidade, ela tornou-se normal, é aceita na sociedade. A promiscuidade já é tão aceita na sociedade, mas só que não passa no crivo da palavra de Deus, não passa. A imoralidade continua sendo pecado, prostituição continua sendo pecado, não passa no crivo da palavra de Deus. A sociedade diz sim, mas a Bíblia diz não, é não, é não. Os prostitutos não entrarão no reino dos céus, ficarão prostrados. Então, apóstolo Paulo estava falando, olha, eles ficaram prostrados porque eles fizeram isso. Eles foram idólatras, eles cobiçaram, eles eram imorais, e assim por diante. Então é muito complicado, irmãos. Não adianta querer crucificar a Bíblia, não adianta querer arrancar uma página da Bíblia, não
A Bíblia é regra de fé e conduta que transforma o caráter do homem. Não tem jeito. Amém, irmãos? A Bíblia, ela que... Querido, se você soubesse o estrago que aconteceu na vida de Sansão, vocês lembram de Sansão? O estrago que foi feito na vida de Davi, Sansão, um jovem bonito, um jovem forte, nazireu de Deus, homem ungido desde o ventre, ungido, um homem de Deus, tinha uma força descomunal. Ninguém seria como Sansão. Morreu de uma forma vexatória, foi um vexame que aconteceu. Ele com os olhos vazados, os filisteus brincando com ele. Morreu feio Sansão, um homem de Deus. Como um homem de Deus pode ficar prostrado no deserto? Como um homem escolhido desde o ventre pode morrer daquele jeito? Sansão morreu assim. Leia a história de Sansão. Davi, ele pecou feio com Betseba. Tem gente que fala, até Davi pecou, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Quem sou eu para não pecar? Só que você não entende que o profeta Natan diz o seguinte: Deus perdoou os teus pecados, mas nunca mais apartará da tua casa a espada. A espada vai cortar para lá e para cá. O que você fez no oculto vai ser feito no telhado. Inclusive um dos filhos dele possuiu uma das mulheres dele no telhado. Todo mundo viu a claridade do dia. Porque Deus disse, o que você fez lá escondido, Deus vai te envergonhar, vai fazer no claro, todo mundo vai ver. Que vergonha para Davi. Houve incesto na família de Davi, houve mortes, violências na família de Davi, são consequências do pecado. Tem gente dizendo o seguinte: eu peco, Deus é bonzinho, Ele perdoa. Aí torce o texto e cita aquele texto que a gente sempre diz, 1 João 9. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é verdade? Isso é verdade. Só que para quem arrepende, para quem abandona. Mas para quem tira uma férias de ser crente para pecar, para esse não tem jeito. Tem gente que tira férias de crente. Ah não, vou ficar um mês aí de férias, vou contar toda, depois eu volto, Deus perdoa mesmo. Eu sei que Ele é bom, vai nessa que você vai rodando, não sei onde você vai parar, só a misericórdia de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, uma figura para vocês lembrarem, queridos. Cuidado com a imoralidade, tá? Todos, gente, eu vou falar aqui agora para vocês, todos, solteiros, casados, velhos ou novos, são tentados na área sexual. Todos, eu estou falando, todos. Velhos, 70 aninhos, tá? Se ele não estiver doente, se ele não estiver babando, talvez tenha um problema de doença. Se ele for um velho de 70 anos que está em sã consciência, legal, de 85 anos, um velho que está legal mesmo, físico está legal, e ele anda até nessa academia aí, esse velho, eles são tentados. Até aqueles que estão esclerosados, 99 anos, ele fica sonhando com o senhor Davi. O senhor Davi estava morrendo, chamou a Sulamita, a mulher mais bela da região, que ele sentia alguma coisa. Todos os homens são tentados. Desde adolescente, de 10, 11 anos para frente, começa. Todos são tentados. Mas isso aí precisa ser cravado na cruz de Cristo, para nós não cairmos. Não vem você falando, não, você não é tentado. Todos são tentados. Não vem com essa. Todos são tentados. Só Cristo na cruz. Só oração e jejum. A Bíblia diz: orai e vigiai. Porque o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Está aí. E no versículo mais abaixo, que nós vamos ler daqui a pouco, versículo 13, já vou ler já, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também virá o escape, para que possais suportar. Então para todos nós vem essa tentação. No versículo 12: aquele pois que cuida, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então eu acho que eu estou em pé. A Bíblia diz que pensa que está de pé. Estou de pé. Cuidado para você não cair. Aí vem a tentação. Aí é o caminho da tentação. Quando você vai no caminho da tentação, Deus mostra o escape. Ei, tem um caminho aqui. Você pode sair para outro caminho. Então você vai sair do caminho da tentação. Você está indo como uma ovelha que está prestes a morrer no matadouro. É o caminho da tentação. Mas antes que você possa suportar, ou não aguente suportar, Deus dá um outro caminho e você desvia do pecado. Então Deus dá um escape para você. Deus dá um escape para nós. Não existe ninguém santarrão. Todos nós somos de carne e osso, cheios de desejos, de emoções e de traumas. O que leva uma pessoa traumatizada a ceder? Chega um homem e a mulher tem complexo que ela é muito feia.
O safadão, garanhão, chega, mas você está linda, viu? Como você é linda. Fala, puxa, mas eu sou uma bruxa. Como é que isso é? Aí pronto, vai ganhando, daqui a pouco cai, complexo de inferioridade. Tantas coisas que o demônio coloca, para o homem é a mesma coisa, para o homem é a mesma coisa. E a Bíblia diz, cuidado, cuidado, nós estamos caminhando para Canaã. Cuidado para você não ficar prostrado dentro dos desertos. Ô querido, que isso? Verdade, nós queremos ir para Canaã, nós queremos ir para uma igreja que vai subir, nós queremos uma igreja que vai para os céus. E quando a pessoa cede à tentação, isso faz um estrago. Estrago. Nunca mais você será a mesma. Um marido que traiu a esposa, nunca mais no coração da esposa ele vai ser o mesmo esposo. Uma esposa que traiu o marido, nunca mais no coração dele ela vai ser a mesma esposa. Nunca mais. Vive e convive, mas nunca mais. A graça de Deus, com oração, a gente tem cura, terapia, trabalho de casados para sempre, dá para levar, fica até bom, mas fica sempre aquele, é difícil demais. Então, meus queridos, nós não podemos ficar prostrados nesse deserto. O pecado tem consequência e é terrível. Por isso que a Bíblia diz que Deus não se agradou deles. Amém, irmãos? Outra coisa, pôr o Senhor à prova. Versículo 9: e não tentaremos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram por serpentes. O que é tentar a Cristo? O que é tentar Cristo? Aquela pessoa que comete todo tipo de pecado e depois chega para ele e fala, ô Senhor, eu quero que o Senhor dá minha bênção, quero que o Senhor dá minha bênção, eu quero beber água, eu quero água, dá um jeito. Ele vai e abre a água da rocha. Ah Senhor, esse maná está muito chato, eu quero carne, eu quero carne. A Bíblia disse que Deus ficou tão irado que mandou carne, eles comeram tanta carne que a carne saía pelos narizes, saía tudo trazendo carne no nariz. Está escrito no texto bíblico. Deus ficou tão irado, o povo em pecado, o povo não merecia nada, e isso é tentar a Deus. A pessoa que está em pecado e quer bênção de Deus, Deus dá, mas vem com espinho e vem com tudo. É um peixe com muitos espinhos. Cuidado, isso é tentar a Deus. A Deus eu quero, Ele te dá, mas vem envenenado. Você, se está em comunhão com Deus, Deus pode te dar coisa boa, e a bênção que vem de Deus não te acrescenta dor, não te acrescentará dores. Amém, irmãos? Cuidado, viu? Pôr o Senhor à prova é você pedir alguma coisa para Deus em pecado. Isso é pôr o Senhor à prova. Não adianta pedir salvação para Deus sem passar pela cruz. Olha aí, ó. Quer salvação? Tem que passar pela cruz. Quer salvação? Tem que renunciar a si mesmo. Quer salvação? Tem que santificar-se. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz e a santificação. O Senhor disse, sede santo, que eu sou santo. Sem santificação não entra. Eu estava ouvindo uma palavra do Billy Graham, que me impactou. E uma frase que ele disse foi o seguinte: porque Billy Graham foi um dos maiores missionários existentes nos tempos modernos. O que mais pregou, o que mais salvou almas, multidões, milhares e milhares de pessoas se renderam a Jesus por conta das mensagens de Billy Graham. Só que ele diz o seguinte, e isso me assustou. Ele diz o seguinte: se eu tivesse certeza que 5% das pessoas que aceitaram Jesus através dos meus sermões fossem salvos, eu estava contente. 5% das pessoas salvas. Billy Graham entende tudo disso, ele estava satisfeito. Aí questionaram o Billy Graham, ele disse, não, o caminho é estreito, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. O caminho é estreito, é o crivo de Deus, não tem jeito. Hoje todo mundo está se convertendo, os artistas, a TV, você vê Fernanda Brum e outros aí nos programas. Ai que legal, eu acho que é horrível, está banalizando tudo. Não está vendo mudança, tipo assim, vem todo mundo para a igreja, vem. Igual agora nós temos a igreja grande, vai todo mundo para lá, vamos todo mundo. Mas não precisa mudar não, viu? Você não, vem como está e fica assim mesmo, viu? Está prostituindo? Continua, vai, vamos lá, Deus quer do jeito que você é. De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum, vinde como está. Aí Deus purifica e transforma com seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Existem igrejas cheias. O povo está se convertendo, está bonito ser crente. Agora é moral você falar, o que você acha? Evangélico? E música? Gospel? Eu gosto de gospel. Eu gosto de gospel, olha que bonito.
americanizou a coisa, né? Eu gosto de gospel. O que é isso? Vamos nos converter, boca no pó, boca no chão, oração, irmãos. Eu tenho que falar essas coisas, porque senão Deus vai me cobrar. E é capaz de eu ser reprovado, nem eu entrar lá, que eu sou culpado. Então, quando eu li esse texto do Paulo, ele diz, é um aviso para o povo. Eu vou avisar o povo, eu vou avisar Deus, o povo. Aí eu, como atalaia, eu lavo as minhas mãos. Tranquilo, eu lavo as minhas mãos. Tá? Então, esse negócio de tentar a Deus é muito complicado. Tá? Quinto lugar. Interessante isso aqui. Vamos ver onde está escrito. Versículo 10. E não, quem está com a Bíblia aberta, e não murmureis. Gente, o que é murmuração? É fazer uma confissão negativa. A partir do momento que você está na sua casa e fala assim, eu sou desgraçado mesmo. Essa vida danada, eu sou desgraçado mesmo. Eu sabia que não ia dar certo. Eu nunca deu certo para mim mesmo. Eu sabia que essa coisa não ia dar certo mesmo. Eu sabia. Não, para mim não dá certo mesmo não. Está murmurando por quê, crente? Vai ficar no deserto? Não ia dar certo mesmo não. Não é para mim mesmo? Eu sabia. Eu fui lá no banco, quando eu fui tirar no caixa, falaram que eu tinha R$2.000, saiu 100, eu estava enganado, eu sabia que é isso aí mesmo, o que eu mereço é 100. Para de murmurar. Se você murmurar, você vai ficar plantado no deserto, meu querido. Queixar-se da vida, criticar os outros, achar erro em tudo, espalhar boatos. Tudo isso é quem murmura. Está tudo errado. Você viu a Chiquinha ali da padaria? A Chiquinha está com outra agora. Eita! Vai fofoqueiro, Deus vai cortar a tua língua no deserto, queimar com fogo. Murmurando. Mas tem gente que gosta de falar da vida dos outros, né? Murmuração. Aí você fica contente porque o outro está morrendo lá com câncer e você não está. Pelo menos estou melhor que ele. Eu não tenho dinheiro, né? Mas eu não morro com câncer. Olha, fica gostoso, vai dormir feliz à noite. Oh, Jesus amado. Isso são formas de murmuração. Espalhar boatos. Quais boatos você espalha? E agora com a internet, né? Esparrama fácil o boato. O apóstolo Paulo fala sobre maldizente aqui na palavra de Deus. Os maldizentes não tem como entrar no reino dos céus. Aquele que fala as palavras ruins, maldizentes, não pode entrar no reino dos céus, diz no capítulo 5. Queridos, nós queremos agradar a Deus. Será que eu me encaixo nessas coisas aqui? Será que eu me encaixo nessa lista aqui que eu vou passar para você? Será que eu me encaixo? Cobiça? Você tem cobiçado? Essa não, para você não? Então tá legal. Idolatria, você está idolatrando alguma coisa? O teu carro? Está idolatrando os filhos, a casa? Passa também? Amém. Imoralidade, você não tem imoralidade na tua vida? Passou aí? Legal. Tentar a Deus, você não tem tentado a Deus pedindo uma coisa que você não merece? Tudo bem. Murmuração, você não tem murmurado? Aí Deus vai dizer, entra para o meu gozo. Entra para o meu gozo que você passou no crivo. Murmuração, querida, é língua comprida, que a Bíblia diz que uma fagulha na palha seca, a língua é como uma fagulha que ela pega fogo e incendeia uma grande floresta. Está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Há pessoas que murmuram contra o patrão, contra o trabalho, e depois quer promoção. E aí, seu serviço? Lá não tá legal não, bicho, o cara é chato, o cara pega no pé, o cara quer uma empresa lá, você não está aberta ainda. Aí passa uns tempos, eu preciso de promoção, quero ganhar mais. Não vai nada, nem promoção, nem pra mocinha, não vai para ninguém, não vai para lugar nenhum. Não tem como, são murmuradores. Depois não entende porque que as coisas não vêm bem para você, não vai bem para você. Tem que fazer as coisas certas para não ficar prostrado no deserto, na miséria. Nada disso, querido. Cristãos que murmuram contra pastor, contra o pastor, contra o presbítero, contra a família do pastor, contra a família do presbítero, a família do missionário. Para que essas murmurações? Para quê? É língua comprida e Deus vai tratar. Ficarão prostrados no deserto. Então são estas coisas que deixam prostrado no deserto: a cobiça, a idolatria, a imoralidade, por Deus aprova, e a murmuração, inclusive a língua comprida. Mas o que Deus tem para você
é algo que você possa viver na sua potencialidade. Você vibrar diante de Deus. É isso que Deus tem. Por que o milagre não vem? Será que você encaixa em alguma coisa dessa aqui? Se você encaixa nisso, peça perdão, diga: Deus, me perdoa. Eu vou mudar a partir de hoje. Eu quero entrar nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero. Essa carta do apóstolo Paulo é muito forte, irmãos. São palavras doutrinárias que nós precisamos viver essas palavras. A Bíblia diz que nós temos que viver a palavra. Viver. Conhecer e viver, diz o Senhor, a palavra de Deus. Aí nós seremos grandemente abençoados. Amém, irmãos? São palavras de exortação, porque Jesus te ama. Por que está tão travado assim para você? Por quê? Você vai dizer, como disse o texto no início: olha, eu estou na igreja, no meio do povo, como diz aqui, debaixo da nuvem, fomos batizados no mar, comemos do mesmo maná, participamos da Santa Ceia, bebemos da mesma água, fazíamos visitas juntos, expulsávamos os demônios juntos, curávamos os enfermos juntos. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos chegar para o Senhor e dizer: Senhor, no teu nome eu curei. Ele diz: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Naquele dia eu expulsei demônios. Eu não vos te conheço. Eu não te conheço. Então os dons espirituais não são evidências de uma pessoa salva. Chega um missionário aqui e você fala: que homem de Deus, olha, levantou um leproso, ele falou a vida de todo mundo. Mas isso não é credencial para ser salvo, queridos. Quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. A Bíblia diz que lá no céu teremos surpresas. Muitos desses grandes homens de Deus, grandes pastores, ficarão fora. E aquela pessoa mais simples na igreja vai entrar, porque vai ser cobrado mais deles. Ele vai dizer naquele dia: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque não agradou a Deus. Daniel, deixa lá ler para mim, por favor. Eu quero falar para vocês: você tem agradado a Deus? As tuas atitudes têm agradado a Deus? Tem agradado a Deus? De verdade. O pastor é fácil enganar. Se o pastor não vê, o presbítero é fácil enganar o presbítero. Mas e a Deus? Curva a tua cabeça agora. Começa a pensar. O que Deus falaria de você? Como disse ali na palavra, o apóstolo Paulo disse que a maior parte deles não agradaram a Deus. Portanto, ficaram prostrados no deserto. Qual é o deserto que tem te afastado de Deus? Qual é o deserto? O Senhor nesta noite está chamando a reconciliação. Volte. Eu estou falando com filhos de Deus. Eu estou falando com a igreja. O apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto. Eu estou falando com a igreja presbiteriana renovada do presidente Venceslau. Ele diz: eu estou dando exemplo do que aconteceu no passado com nossos pais, para que vocês não caiam no mesmo erro, diz o apóstolo Paulo. Não caia no mesmo erro. Coloque-se de pé, igreja, e vai falando com Deus. Ministério de louvor. Ministério de louvor neste momento. Aleluia. Reian Jovia Sodecai. Alamachuri canta lavacai. Oh Deus de poder. Oh aleluia, Jesus. Curve a cabeça, não olhe para o lado. Eu sei que a igreja, a palavra primeiro falou comigo, mas eu creio que falou com você também. E eles vão entoar um hino. À medida que você sentir que alguns dos itens falou com você, que você precisa mudar, ou mais de um item, ou um item desse, você vai sair do teu lugar e vai prostrar aqui à frente. Lugar de cristão arrependido é aqui à frente.